O filme brasileiro Marighella, dirigido por Wagner Moura, vai estrear no Festival de Berlim no mês que vem. Vamos para os detalhes, Paulinha? O que devemos saber a respeito desta película? Primeiro que o filme não vai participar da concorrência ali pelos prêmios do Festival de Berlim, né? Ele vai fazer a premiere no Festival de Berlim, que é o que acontece com outros grandes filmes também. Então é um prestígio realmente grande o filme fazer uma estreia nesse, que é um dos festivais mais importantes de cinema do mundo, né? Marighella é a cinebiografia desse guerrilheiro de esquerda que lutou contra a ditadura militar. No filme é interpretado pelo Seu Jorge. A gente está assistindo aqui cenas do documentário do Marighella, que estão servindo aqui de pano de fundo, porque ainda não existe trailer para esse filme do Wagner Moura, né? Ele ainda não está concluído, ele está sendo montado. É um filme que também conta com a Adriana Esteves, com o Bruno Gagliasso, com o Humberto Carrão. É uma produtora da O2, né? E é baseada... Do Fernando Meirelles, né? Do Fernando Meirelles, com Tropa de Elite, que inclusive em Berlim fez sucesso com Tropa de Elite, apresentou o Wagner Moura como ator e agora ele é a primeira vez como diretor estreando no festival. E é baseado no livro do jornalista Mário Magalhães, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. O próprio Wagner Moura já falou bastante sobre o filme. Então, por exemplo, para a Folha de São Paulo, ele disse que espera que essa produção seja um filme que traga um exemplo de resistência, sobretudo para jovens negros. Ele se disse preparado para ser odiado pela direita e criticado pela esquerda. Ele também falou que se inspirou no José Padilha e que espera fazer cinema popular, mais potente e com linguagem. E ao Globo de hoje, o Wagner Moura deu aí algumas declarações. Ele disse: o nosso filme chega num evidente momento de disputa de narrativa, lançá-lo agora vai ser porrada. E ele também disse assim, o filme é atacado o tempo todo em redes sociais. Dizem que eu sou comunista. Hoje há uma luta contra a cultura. As pessoas transformaram os artistas em bandidos. Lutar contra a cultura é retirar um mecanismo importante de ferramenta civilizatória. E tem gente dizendo que a história precisa ser reescrita. É inevitável pensar o filme nesse contexto. E aí, se a gente quiser até contextualizar um pouco de quem foi o Marighella, eu falei aqui no começo, né, um guerrilheiro de esquerda e tal, que era integrante do Partido Comunista, chegou, inclusive, a se eleger deputado constituinte, só que numa época onde o Partido Comunista ele existia e depois ele não existia mais, aboliam a existência do Partido Comunista. Ele foi preso diversas vezes, Edgar. Acho que uma das prisões mais famosas é a de 64, que é exatamente aonde o filme começa, né? Eu não sei se exatamente por essa prisão, que foi num cinema, ele foi baleado pelo DOPS dentro de um cinema e acabou preso, e a partir daí que ele começa a fazer esse movimento de acreditar em luta armada. Luta armada que una operários e camponeses, onde ele escreve Porque Resistir à Prisão e à Crise Brasileira, e aí onde ele, mais pra frente, cria a Ação Libertadora Nacional, que era um grupo de guerrilha urbana, né? Teve até sequestro daquele cara americano que foi trocado depois, exatamente. Então, assim, era a guerrilha mesmo. O assassinato do Boyleston também, que era o dono de empresa de gás, que tinha criado a pianola e supostamente assistia as torturas no DOPS. Ele mesmo foi torturado várias vezes em prisão, sempre libertado por anistia, sabe? Quando mudava alguma coisa ali, ele acabava libertado. Ficou preso em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, onde, enfim, até se instituiu um modo prisional humanizado, digamos assim. Ele foi alvo de um documentário um tempo atrás, um documentário muito bom, aliás, sobre o Marighella, há uns 5 anos, mais ou menos. Mas tem uma curiosidade, sabia que o Mano Brown que ia fazer o Marighella, o personagem, e acabou com o Seu Jorge. E lembrando que em 69 ele morreu aqui em São Paulo, né, por policiais numa emboscada na Alameda Casa Branca aqui em São Paulo, comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Então, o filme é de 64 a 69. Então, esse momento aí da prisão do DOPS e dele acreditar na guerrilha armada até o momento da sua morte. Eu acho que depois da dica que o Caio trouxe pra gente da série do Trotsky, esse tá na fila pra ser indicado aí pra as pessoas assistirem, Caio. Você tá querendo ver esse filme? Qual é a tua expectativa? Em relação ansioso? Eu vou assistir o filme com certeza. Eu não sou contra a obra de ficção, Edgar.
E se o brilhantismo do Wagner Moura como ator se refletir nessa nova carreira dele como diretor, com certeza vai ser entretenimento de primeira qualidade, né? Eu tava pensando, né? Existem forças existem forças poderosas, né, que movem a humanidade. Uma delas é a culpa. Eu acho que existencialmente o Wagner Moura, ele vive em estado de culpa permanente por ter dado vida aí ao Capitão Nascimento, né? A obra Tropa de Elite, de 2007, é uma obra iconoclasta, né? Então vem do grego, quebrar imagem, né? Clastem é quebrar, a desconstruir. E qual que é o mito que o Tropa de Elite desconstruiu? O mito do bandido como vítima social, né? A Tropa de Elite, ele vai humanizar a figura do policial e dá ainda um aspecto de heroísmo, de combate ao crime, no combate ao crime. Isso é inédito. Se você pegar aí a história do cinema, você pega o outro sucesso retumbante, o Cidade de Deus, esse sim de 2002, ele usa a biografia dos bandidos como atenuante para a falta de caráter deles, né? Mas vamos falar aí de superestrutura social marxista, já que o Wagner Moura disse que não é comunista, mas assim, uma análise sobre a ótica gramsciana. Então, o ensino, a comunicação, a cultura influenciando as relações políticas. O Capitão Nascimento, ele entrou no imaginário popular, né, na nossa cultura, preparando o terreno, Edgar, para outro capitão, né? Então, você tem o Capitão 1 falando missão dada, missão cumprida, e aí você tem depois o Capitão 2 falando o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Olha só como é similar. E aí, para pegar uma citação do Wagner Moura que a Paulinha trouxe, né? Estou preparado para ser odiado pela direita e criticado pela esquerda. Isso é muito fácil, porque da mesma forma que a esquerda odeia a verdade, a direita odeia a mentira. E eu tô só repercutindo ou expandindo aí aquela fala do Caetano Veloso em entrevista que ele disse que a direita tem a seu favor a realidade. E a gente tem vários exemplos. Você tem o correto como verdade objetiva, né? Então, isso é a visão da direita. E você tem a visão da esquerda, que é o politicamente correto, né? Então a modificação do fato para se adequar a uma narrativa. Você tem a defesa intransigente da direita da isonomia, né? Então a igualdade de todos perante a lei. A esquerda, ela prefere a igualdade de resultado. Então, portanto, vamos dizer assim, uma ação efetiva do Estado contra a realidade. Isso se reflete na política de cotas, por exemplo, né? Então você tem o dado da realidade, você é a pessoa mais preparada para entrar no concurso público. Entra uma política de esquerda e fala, não necessariamente os melhores vão ocupar esse espaço. E se contra fatos não há argumentos, né, a narrativa da esquerda, ela vai prezar sempre pelo quê? Pelo sentimento. E é por isso que essa obra do Wagner Moura, aí fazendo o gancho, ela é uma obra iconólatra, né? Então a gente falou de iconoclastia, tem também a iconolatria, né? Latros é justamente isso, é você adorar o quê? Adorar imagens, adorar símbolos. Essa obra do Wagner Moura é tão simbólica que o Carlos Marighella, que era um mulato, né, como grande maioria, tá sendo retratado como um negro, né, na figura do Seu Jorge. Então já começa daí. E ele vai ser, com certeza, nessa narrativa, descrito como um símbolo, então, portanto, um líder, um mártir da resistência à ditadura, em nome da libertação do povo, assim, tom paternal, messiânico, como tantos documentários que foram feitos sobre ele. Só que a realidade dos fatos é que ele era um monstro moral, Edgar. Levava o maquiavelismo, assim, a níveis patológicos, né? Então, os fins revolucionários justificavam os meios sanguinários. Ele nunca lutou pela democracia, mas sim pela instauração de uma outra ditadura, isso nas palavras dos deputados Eduardo Jorge, do deputado Fernando Gabeira. Não existe na obra do Marighella uma vez a palavra democracia, porque além de fundador da LN, né, como bem colocou a Paulinha, ele é o escritor do Manual do Guerrilheiro Urbano. Sim. Né? Que inspirou O Fefito falou do Mano Brown, é curioso, porque o Marighella também, né, ele era filho de italiano com um negro, né, como o Mano Brown, né, que tem essa mistura também, né, e os traços você percebe ali, né, na miscigenação, né, dos dois ali, um paralelo entre os dois. Deixa eu só falar, eu ia dar uma informação, então eu vou dar informação, mas antes eu vou falar uma coisa, mas é só um cuidado, e isso é uma reflexão, isso não é uma crítica ao Caio, porque a gente às vezes usa as palavras e não... De fato, falta aquele amigo para dar o toque, então eu vou dar o toque para nossa audiência inteira. Pessoas conhecidas como mulatas também são negras. A gente é um país muito miscigenado, portanto, o colorismo é uma questão. Mas usar a palavra mulato é algo que ultimamente tem ofendido
muito alguns dos meus amigos negros, porque mulato vem de mula, de basicamente quem carrega nas costas. mistura as de- coisas, mistura. Então, obviamente, Caio, eu não sabia disso, eu não tô aqui pra criticar o Caio, eu tô aproveitando isso pra dar como ensejo, só pra dar o toque pra nossa audiência. Qual que seria o termo mais apropriado? Negro mesmo. Negro. Negro? Negro mesmo. Não é a Uma crítica a variação, você mesmo, é que tem uma diretamente. variação de tom de pele. Mas É é que o É o seu negro Jorge seria miscigenado. negro retinto. retinto, e o exatamente. miscigenado. Não é mesmo uma crítica a você direto, só tô aproveitando o ensejo Ah. porque a gente aprende todo mundo junto. A informação que eu ia trazer. Esse parece que é o ano do Festival de Berlim. Do Brasil no Festival de Berlim mesmo. Porque, afinal de contas, já tem 2 filmes selecionados brasileiros, que é Greta, do Armando Praça, que tem o Marco Nanini como protagonista, que já tá selecionado na Mostra Panorama, e tem também um documentário do Marcelo Gomes, chamado Eu Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é sobre a cidade de Toritama, no interior de Pernambuco, também conhecida como a capital do jeans. São 2 filmes já selecionados, o Marighella é o terceiro que vai passar em Berlim, e, como eu tenho alguns amigos de cinema, já me contaram que vão vir mais. Devem ter mais brasileiros. Então esse é o ano do Brasil em Berlim. Boa, vamos seguindo.